Depois eu tenho mais uns comentários sobre isso, mas vamos passar a palavra agora para o Márcio Brasil, e gerente Intelsat aqui no Brasil. Márcio, você então está com a palavra. Pode atacar, por favor, 10 minutos no máximo. Tá. Ok, eu estava no mudo. Boa tarde a todos. Obrigado, Perrone. É um prazer estar aqui com vocês, Rafael e Luiz Fernando, Luiz Otávio, Michele. Foi falado bastante coisa, até do que eu ia também falar, tá? Mas eu gostaria de fazer alguns pontos. Primeiro, assim, a Intelsat, a gente acredita muito no 5G, inclusive em nível global. A gente acha que o 5G, além do benefício natural que ele vai trazer para a sociedade brasileira e mundial, como o próprio Luiz Otávio falou, ele, para o mercado de satélite, ele vai ser um grande alavancador. Seja pela própria utilização do 5G e das necessidades de satélite que ele vai trazer, de utilização de capacidade de satélite, porque, na realidade, você vai ter muito mais antenas. Essas antenas, apesar de boa parte delas estarem em regiões metropolitanas, a gente vê hoje, qualquer mapa de broadband hoje via satélite, você vê que a maioria dos clientes estão em volta das regiões metropolitanas. Apesar do satélite ser um meio de conectividade muito identificado, né, com áreas remotas, rurais ou marítimas, etc., mas ainda há uma demanda muito grande por conectividade não terrestre próximo aos grandes centros em áreas populosas. E aí vai ter uma densidade grande de antenas, necessidade de capacidade. A gente acha que o satélite ele vai ser o meio mais rápido para fazer a implantação do 5G nessas áreas, até que muitas que vão receber fibra, outros meios terrestres, mas o satélite ele vai poder também ser um meio de acelerar esse desenvolvimento. Então, a gente está muito animado com a questão do 5G em nível mundial. Já vemos como uma grande oportunidade também para as operadoras de satélite, e não só pelo 5G, pelas próprias obrigações que o 5G traz em termos de 4G. Porque se você olhar hoje o Brasil ele tem uma cobertura 4G ainda limitada em muitos lugares. E o 5G, até pela própria proposta que a Anatel colocou, traz muitas obrigações de implantação do 4G, né? em cidades pequenas, em estradas. E isso certamente vai demandar uma grande capacidade de satélite. Por quê? Porque hoje, onde boa parte das obrigações já hoje das operadoras, né, uma boa parte é atendida por satélite, né, porque são normalmente lugares de difícil acesso para meios terrestres ou de investimento muito grande para que o meio terrestre chegue. Então, o satélite é bastante utilizado. E a gente acredita que isso também, essas obrigações de 4G vão trazer uma oportunidade muito grande. Agora, em relação à utilização, e aí vem, quer dizer, a gente aqui começa a ter um certo conflito, né? Assim, eu vou precisar de muita capacidade de satélite, mas ao mesmo tempo eu estou potencialmente perdendo capacidade de satélite. Em primeiro lugar, a gente acredita que esses 100 MHz eles vão ser de 3.625 a 3.700, a inclusão dessa faixa de 3.6 a 3.7 vai trazer uma redução na capacidade das operadoras de prestarem o serviço, inclusive para esse atendimento do 5G e do 4G, que vai ser bastante demandante de capacidade de satélite. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção. O segundo ponto é a questão a inclusão dessa faixa foi muito, assim, vamos dizer, extemporânea, né? Muito em cima da hora, muito próximo ao lançamento da consulta pública. Nós acreditamos que há a maior necessidade de realização de testes de convivência dessa faixa, né? Também foi colocado na minuta de resolução a utilização da faixa 3.7 a 3.8 para serviços indoor, embora não esteja sendo licitada agora nessa proposta, mas foi colocado na minuta. A gente acredita que os testes têm que ser muito mais exaustivos e uma discussão muito maior com os interessados, com as partes interessadas. Não houve tempo hábil, na nossa opinião, né, de finalizar essa discussão. Então, nós gostaríamos que essa discussão fosse aprofundada para a gente ver os reais impactos, né? Porque, na realidade, as operadoras de satélites têm investido na banda C, como foi falado também aí, desde a década de 80 no Brasil, e a gente continua fazendo investimentos, né, nessas capacidades. Você vai ver porque o Brasil é um país típico para a utilização da banda C.
E mesmo assim a gente vê que, isso nós comentamos lá na nossa resposta à consulta pública, mesmo assim em muitos lugares não foi muito bem sucedido o leilão, mesmo sem contar a pandemia, sem contar todos os problemas agora econômicos, porque ou foi vendido pelo preço mínimo ou ficou vazio, né? Então, assim, poucos os casos em que a venda de 400 MHz teve um sucesso muito grande. Então, a gente tem que questionar também, e aí é um debate, a gente não está fechando a questão aqui, mas será que realmente essa realocação de 100 MHz ela é o melhor para a maximização do valor do espectro, até para o Brasil mesmo? Então, isso é um ponto que tem que ser debatido, na nossa opinião. Menos de 30%, fora da Europa, alocaram mais de 300 MHz. Então, isso tem que ser, é um ponto que a gente chamou a atenção e acho que a gente tem que revisitar. E indo para o encerramento agora, para os meus 10 minutos, só falar aí, eu acho que isso aí vai ter mais continuidade, que os sinais da banda C, eles são muito suscetíveis à interferência. Então, assim, além da migração que seria necessário dos clientes, né, dos serviços que estão na banda C estendida para outras faixas, seja a banda C padrão ou banda KU, né, acho que tem que ser estabelecidos critérios de proteção bastante robustos e bastante claros, né, para que isso seja feito com segurança para os serviços que existem, né? A gente viu que a proposta ela é bastante focada em TVRO, né, no serviço das interferências ao serviço de TRO, que é uma utilização, na realidade, né, pelos canais abertos. Mas ela não fala muito, ou praticamente não fala, sobre serviços profissionais. Então, esse é um ponto que a gente também queria chamar a atenção, da questão da interferência possível, seja interferência de emissão fora do feixe, seja interferência por saturação do LNB em sistemas profissionais, tá? Que é uma preocupação muito grande, que pode afetar não só frequências próximas, mas toda a banda C. Então, e como último ponto, bem rápido, só falar que essa inclusão dos 100 MHz, a gente aumentou o tamanho desse problema, porque antes você tinha 15 satélites no Brasil que tinham a banda C estendida. Então, quando você ia só até 3.600 MHz, você tinha ali como adjacente 15 satélites. Agora, indo até 3.700, você passa a ter um problema potencial com 31 satélites. Então, você aumentou a quantidade de satélites e, consequentemente, aumentou muito a quantidade de serviços potencialmente impactados. Só a Intelsat tem 12 desses 31 autorizados aqui. A gente acha que investimentos em satélites, investimentos em equipamentos, dupla iluminação que vai ser necessário, tudo isso são pontos que a gente tem que discutir para que não haja prejuízos aí para a indústria.